E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do seu narrador para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar aqui sobre Ordem Paranormal, a animação. Há um tempo atrás eu postei um short aqui no YouTube falando sobre uma notícia do Ordem Paranormal News, sobre um comentário da Dumativa no Twitter, perguntando se as pessoas gostariam de ver uma animação no mundo de Ordem Paranormal ou Lenda do Herói, ok? Há também um jogo criado pela Dumativa, ok, em parceria com os Castros Brothers. Então, eles perguntaram isso e, logicamente, no Twitter, muita gente foi lá responder que gostaria de Ordem Paranormal animação e coisas do tipo. E, bom, eu vim falar nesse vídeo aqui um pouquinho sobre isso, lembrando que não começou a fazer essa animação. Era mais uma pergunta, assim, meio que executiva, né? Aquela pergunta que você utiliza pra hypar a galera e fazer a galera querer uma animação, começar a pedir mais, e você acaba construindo esse universo aí onde a animação do Ordem seria possível de ser feita, ok? Então você acaba construindo, você acaba fazendo as pessoas terem mais curiosidade, hyparem nisso, perguntar para o Cellbit se vai fazer, perguntar para outras pessoas se vai ter, e isso acaba gerando ali a possibilidade dessa animação sair. Lembrando que, por contrato, assim, eu não sei como é, mas eu creio que é o Dumativa, então, por ela ter feito essa pergunta, ela tem os direitos cinematográficos de Ordem Paranormal também. Possivelmente, não sei se o Cellbit chegou a fazer esse acordo com a Dumativa, mas possivelmente cinematográfico eles também devem ter, não só em espaço de jogos, mas em espaços de filmes, séries, animações e tal. Então, é possível que essa pergunta da Dumativa também tenha sido feita, porque já que ela tinha direito, porque a gente não vai usar, né? E é isso, antes de começar assim o vídeo falando sobre as minhas teorias do que eu acho que poderia ser abordado numa animação de Ordem Paranormal e qual estilo ela poderia seguir, eu gostaria de chamar vocês a atenção para Ordem Paranormal News, foi lá que eu vi essa notícia, então acompanhe lá no Instagram a Ordem Paranormal News para que você possa também ter essas notícias sempre em primeira mão, ok? E aproveitando que a gente está falando aqui de arte, que a gente está falando sobre desenhos, eu queria falar aqui do meu mano João. O João, ele é uma pessoa que está fazendo as artes de personagens do meu RPG de Ordem Paranormal. Então, podem seguir ele lá no Twitter ou no Instagram. E aproveitando que eu estou falando de artista, também vou falar dos outros dois artistas do meu RPG até agora. Nós temos o Rogazin, vou botar o Twitter aí na tela, que ele é o meu artista de documento. E também vou botar aí na tela o Petro, que é o nosso artista de assets, ou seja, da construção dos mapas, também o Twitter aparecendo aí na tela. Então, aproveitando que eu ia falar de artista aqui, que eu vou falar de animação, eu gostaria de falar desses artistas aqui, que eles são muito importantes para mim, e eu gostaria muito que vocês seguissem lá e falassem que veio pelo RPG Explorer. Então é isso, vamos agora seguir um pouco mais pro vídeo. Vocês já devem ter visto muitas animações do Ordem, nós temos o Dan Nu, que fez essa animação que eu tô botando aí na tela. Nós temos um animador que é inscrito aqui do canal, que é o Scope, que ele fez também algumas animações estilo rabisco de Ordem Paranormal. Ele fez. Você escuta isso passando pela porta. Desgraça! Já vai! E, bom, bem interessante esses animadores que já mostraram como que poderia ser o universo do Ordem em animação. E antes de teorizar o que vai ser a história, eu queria dar dois exemplos de coisas que viraram, digamos assim, animação. Primeiro eu queria falar de Cuphead, que pra quem não sabe é um game lá, um game dificílimo, que ficou muito popular. Eles fizeram uma animação um pouco mais infantil, com um tom bem diferente do que é Cuphead o jogo, mas que deu certo. Eu gostei, eu assisti as 2 temporadas que tem disponível até o dia de postagem desse vídeo aqui, e eu achei bem legal o que eles fizeram com o universo, uma coisa mais episódica e tal, mas eu não acho que seria o caminho que o Ordem Paranormal levaria, ok? E outra coisa que eu queria falar também é da Vox Int Machining, se eu não me engano ler algo parecido, é um RPG do Critical Role, o maior criador de conteúdo de RPG do mundo, atualmente o maior narrador do YouTube de RPG de mesa, e eles fizeram uma série que eu achei bem ruinzinha, mas não entra em casa aqui falar se eu gostei ou não de Vox the Machine. Se vocês gostarem eu posso fazer um vídeo sobre isso depois, mas ele também fez, ele pegou o RPG dele e transformou em uma animação. Então eles pegaram muito das pegadinhas, das piadas e também inseriram no negócio e tal, então ficou toda esse lance sério, mas ao mesmo tempo cômico e com tudo que Vox Machine tinha, né? Então, eles fizeram essa série também, né, em animação.
Ou seja, já é um bom caminho para o Selbit olhar por cima e pensar se ele não quer mesmo uma animação de ordem, já que a gente já tem coisas que estão se construindo como animação hoje em dia, adaptações surgindo a todo lado. E Ordem Paranormal tem muitas temporadas que poderiam ser retratadas em animação. Eu diria que não todas, eu acho que não é interessante você fazer todas as coisas de ordem em animação. Porque, por exemplo, primeira temporada, a Ordem Paranormal, a gente vai ter a Graphic Novel, sabe? Então eu acho meio quebrado você querer fazer uma animação do negócio que já tem a sua carga ali. Já tem a Graphic Novel lindona que vai ser publicada falando sobre a primeira temporada e contando ela de uma perspectiva de arte diferente. Então eu acho que a Ordem Paranormal seria eliminada dessa lista. Nós temos as spin-offs, que seria interessante retratar, mas querendo ou não, as spin-offs de Ordem Paranormal, uma visão vendo, não necessariamente a view do episódio, mas vendo as conversas por fora, muita gente dropou nas spin-offs, né? Muita gente não quer ver as spin-offs, então eu não sei se seria muito inteligente, mas muita gente fala que Sinais do Outro Lado cabe muito em uma série. Você vê Sinais do Outro Lado, que você consegue pegar cada um dos episódios e fazer um episódio de animação focado neles, e dar uma coisa bem legal. Então, quem sabe, a gente poderia ter a animação focada em Sinais do Outro Lado. Ou em outra coisa, a gente poderia ver Segredo na Floresta, retratado em animação. Segredo na Floresta é grandinha, daria pra fazer mais do que uma temporada. A gente poderia terminar a primeira temporada eles vendo o Santo Berço e a segunda temporada ser o final da RPG em si. Então ela separada em 2 temporadas ficaria lindo, maravilhoso, ia ficar ótimo. Nós temos Desconjuração, que a questão é que Desconjuração é longo, com muita coisa pra você contar em uma animação. Tem muita coisa pra animar, Desconjuração, diferente de Segredo na Floresta, que é um pouquinho mais simples. E a história já tá um pouco mais bem construída ali. Então, no máximo, se você... Tipo, não dá pra você pegar tão bem a história sem você ter as outras temporadas retratadas. E Desconjuração termina com um aspas pra que eles quisessem fazer Calamidade também. Então seria mais aconselhável ele fazer em Segredo na Floresta e ver se foi bem recepcionado. Se foi recepcionado, teve lucro, eles continuam fazendo Desconjuração e Calamidade, animação, quem sabe. A Calamidade eu descarto, porque Calamidade precisaria de Desconjuração para ser entendível. E nós também temos outra que é bem interessante, que seria Segredo na Ilha. Segredo na Ilha também cabe como uma temporada fechada, finalizando com os agentes da Ordem entrando e dando aspas para quem sabe eles criarem uma outra temporada a mais desse universo, ok? Então, nós temos essas temporadas que poderiam ser animadas de uma forma bem interessante. E também teria uma outra história. A gente poderia tanto adaptar o game Enigma do Medo, quanto fazer uma outra história. Eu não acho que o Selbit adaptaria Enigma do Medo, porque Enigma do Medo já tá o jogo lá, já é bonitinho, ele já se esforçou demais pra ele. Por que ele fazer a mesma história em animação se ele pode encontrar uma nova? Então, a gente também poderia ver uma nova animação, uma Ordem Paranormal tratando de um novo tema. E recentemente eu fiz um vídeo onde eu abordo o que vai ser de Ordem depois de Calamidade, se ainda vai existir as temporadas. E eu acho que seria um bom lance o Selbit aproveitar e criar uma nova temporada agora focada 100% em animação, como ele fez com o Enigma do Medo. Ele poderia só ter convertido qualquer temporada em um jogo. Ele poderia ter feito Segredo na Floresta, o jogo, mas ele preferiu criar uma nova coisa. Ele preferiu criar Enigma do Medo. Então, quem sabe a animação não poderia ser alguma coisa diferente. Uma coisa que eu também acho que daria certo em animação seria, tipo, as aventuras de Agatha. E a gente mostrar algumas coisas que a Agatha fez durante a sua vida. Algo, digamos assim, poderia ser até mais uma série um pouco mais cômica, falando sobre a vida da Agatha. A gente já tem a dubladora da Agatha, seria muito legal ver ela dublando na animação também. Seria muito interessante. Uma coisa meio Cuphead mesmo, eu pensei. Cuphead, cada episódio é um episódio separado, sabe? Tipo, você não precisa do episódio 1 pra entender o episódio 2. Não, você pode assistir qualquer um deles na ordem que você quiser. Lógico que tem uma história profundo, assim, uma história mais profunda que você consegue ver com alguns episódios tendo uma conexão, mais ou menos o que é Hora de Aventura. Tipo, cada episódio funciona sozinho, mas existem episódios que são ligados a outros episódios. E existem episódios de continuação, parte 1, parte 2. Seria muito interessante a gente ver isso com a Agatha. Pelo menos eu, quando me fala animação Ordem Paranormal, eu lembro a Agatha falando, vai se fuder. Então... ou que foda, ou bora transcender, e coisas do tipo. Então eu gostaria de ver, se fosse pra mim dar um palpite de uma animação de Ordem Paranormal, seria as aventuras de Agatha, mostrando um pouquinho sobre coisas que a Agatha faz no dia a dia, uma coisa um pouco mais cômica também, um pouco
humor adulto e também ter uma historinha de fundo sobre a Agatha que seria interessante a gente ver. Então, é isso. Era isso que eu queria falar. A gente pode ver isso em Ordem Paranormal acontecendo. Seja uma coisa um pouco mais infantil, um pouco infantil entre aspas, porque como eu disse, eu gostaria de um humor um pouco mais adulto, um pouco mais pesado, mas uma coisa mais episódios que não se conectam, ou ir para um lado um pouco mais, digamos assim, realmente adaptar uma temporada ou criar uma nova temporada. Esse seria os meus palpites para uma animação de Ordem Paranormal, que seria bem interessante de se ver. Então, dê aí os seus palpites sobre a animação de Ordem Paranormal que pode ser feita. Eu queria agradecer desde já os apoiadores desse canal. Animes Forever, que assinou pelo segundo mês já como membro de Tier 2. Também a membro de Tier 1, a Aline Richthofen, que também é Animes Forever, ok? Só lembrando desse, que assinou pelo primeiro mês. O Davidson Santos, que assinou pelo segundo mês. E o Rafael Soar, que também assinou pelo segundo mês no Tier 1. Aqui quem falou com vocês foi o Lúcio, o Senador, e fui.